Antes de começar essa história, eu preciso te avisar. O que esse barão fez no dia em que se levantou custou tudo o que ele tinha. Fica até o final, porque essa não é uma história de conto de fadas. É sobre escolhas que doem e amores que não pedem permissão. E se essa história tocar você de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita também e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história, para a gente saber até onde essa história está chegando. Agora respira fundo e vem comigo. Elisa nunca imaginou que o som de uma porta se fechando pudesse significar o fim de tudo o que ela era. Quando a pesada porta de madeira da carruagem se abriu, o vento frio da tarde cortou seu rosto como uma advertência. À sua frente, erguia-se a casa de Sebastian. Não exatamente uma mansão no sentido romântico que os livros descreviam, mas algo mais antigo, mais severo. Um edifício de pedra escura, marcado pelo tempo, com janelas altas e estreitas que pareciam observar quem se aproximava. Não havia flores, não havia cor, apenas pedra, ferro e silêncio. Elisa apertou o chale gasto contra o corpo. Suas mãos tremiam, e não era apenas por causa do frio. Aquela casa não era um lar, era um destino imposto. Ela havia sido forçada a estar ali. Horas antes, ainda pela manhã, Elisa era apenas uma jovem tentando sobreviver em uma cidade que havia deixado de ter piedade. Filha de um homem que morrera devendo mais do que possuía, carregava agora o peso de promessas que nunca fizera. Quando Sebastian exigiu que a dívida fosse paga, não em moedas, mas em serviço, não houve espaço para negociação. Ou Elisa iria para sua casa, ou sua mãe seria deixada sem teto, sem remédios, sem proteção. A escolha não foi uma escolha. Desça. A voz veio seca, masculina, sem cortesia. Elisa piscou, saindo do torpor. Um homem alto, já grisalho, vestindo roupas simples, estendia a mão sem realmente oferecer ajuda. Ela desceu sozinha. O chão de pedra parecia ainda mais frio sob suas botas gastas. Siga-me. Ele não se apresentou. Ninguém naquela casa parecia achar nomes importantes. Os corredores internos eram longos e escuros, iluminados por lamparinas que lançavam sombras instáveis nas paredes. Cada passo ecoava, como se a casa quisesse lembrar a Elisa que ela era pequena ali dentro. Retratos antigos cobriam as paredes. Homens de olhar duro, mulheres de postura rígida, todos com a mesma expressão distante. Nenhum sorriso. Ela sentiu um nó no estômago. Então, ao final de um corredor, o criado parou diante de uma porta dupla. Espere. Elisa obedeceu. A porta se abriu. Sebastian estava de costas, diante de uma janela alta. A luz cinzenta do fim de tarde desenhava sua silhueta. Alto, imóvel, perfeitamente ereto. Ele não se virou de imediato, como se já soubesse que ela estava ali, ou como se não se importasse. Quando finalmente se virou, Elisa teve dificuldade em sustentar o olhar. Ele não era velho, tampouco gentil. O rosto era marcado por linhas de tensão, os olhos escuros e fundos, como se o descanso tivesse se tornado algo estranho há muitos anos. Havia beleza ali, sim, mas uma beleza dura, fria, sem promessa. Ele a analisou sem pressa, não como se visse uma pessoa, mas como quem avalia um objeto recém-chegado. Você é Elisa. Não foi uma pergunta. Sou, senhor. A partir de hoje você trabalha nesta casa. A voz era controlada, quase baixa, mas cada palavra carregava peso suficiente para esmagar qualquer tentativa de resposta. Suas funções serão determinadas pela governanta. Você acordará antes do sol e só descansará quando tudo estiver feito. Não falará comigo a menos que seja questionada. Não circulará por áreas que não lhe forem permitidas. Não fará perguntas. Ele deu um passo à frente. Elisa sentiu o ar rarefazer. Você não está aqui porque eu quis, continuou Sebastian. Está aqui porque me deve, e enquanto essa dívida existir, sua vontade não tem importância. Ela engoliu em seco. Sim, senhor. Dormirá no sótão.
Comerá o que lhe for dado. E há um detalhe que preciso deixar claro. Ele a encarou diretamente, os olhos finalmente fixos nos dela. Nesta casa, não se cria intimidade, não se busca compaixão e não se espera bondade. Silêncio. Se fizer bem o seu trabalho, será ignorada. Se falhar, ele não terminou a frase. Não foi necessário. Está dispensada. Sebastian virou-se novamente para a janela, como se Elisa já tivesse deixado de existir. A governanta, uma mulher de rosto anguloso e olhar severo, conduziu Elisa pelas escadas estreitas até o sótão. Mantenha a cabeça baixa, murmurou, e nunca suba ao terceiro andar. Elisa franziu a testa. Por quê? A mulher parou abruptamente e se virou, os olhos faiscando, porque quem faz perguntas nesta casa não permanece nela. O quarto de Elisa era pequeno, frio, mas limpo. Uma cama estreita, uma janela mínima, um cobertor grosso demais para esconder a sensação de abandono. Naquela noite, deitada no escuro, Elisa finalmente deixou as lágrimas caírem. Não chorou apenas pela humilhação. Chorou pela perda da própria vida, pela liberdade arrancada, pelo homem de olhos vazios que agora controlava seu destino. Lá embaixo, em algum lugar daquela casa silenciosa, Sebastian caminhava lentamente pelos corredores, segurando algo que Elisa ainda não conhecia. E nenhum dos dois imaginava que aquela casa, construída sobre dor, culpa e silêncio, estava prestes a mudar. Mas não naquela noite, ainda não. Elisa aprendeu nos primeiros dias que naquela casa o tempo tinha outra medida. As horas não passavam, arrastavam-se. O sino que marcava o início do dia soava antes mesmo de o céu clarear. Ainda envolta pelo frio da madrugada, Elisa se levantava da cama estreita do sótão. Vestia o mesmo vestido simples e descia as escadas com passos cuidadosos, como se qualquer ruído pudesse ser interpretado como uma afronta. A casa despertava lentamente, mas sem vida. Não havia risos, não havia conversas matinais, não havia o cheiro reconfortante de café recém-passado ou pão quente. Apenas o som distante do vento contra as paredes de pedra e o ranger ocasional da madeira antiga. A governanta entregava as tarefas sem olhar diretamente para Elisa. O corredor leste, depois os quartos do segundo andar, a biblioteca só depois do meio-dia, e não toque em nada que não seja instruída. Elisa assentia, sempre. Aprendeu rápido que palavras eram inúteis ali. Os corredores pareciam ainda maiores quando percorridos em silêncio. Cada porta fechada escondia algo que ela não tinha permissão de conhecer. Cada janela alta deixava entrar uma luz pálida, fria, que tornava tudo mais austero. Os retratos nas paredes pareciam julgá-la, seus olhos pintados seguindo cada movimento seu como sentinelas de um passado severo. Elisa esfregava o chão com cuidado excessivo, não por zelo, mas por medo. Sebastian não gritava, não ameaçava, não humilhava abertamente. Ele simplesmente existia, e isso era pior. Às vezes, ela sentia sua presença antes mesmo de vê-lo. Um peso no ar, uma mudança quase imperceptível na atmosfera da casa. Quando levantava os olhos, ele estava ali, parado ao fim do corredor, observando, sem dizer uma única palavra. Nunca interferia, nunca elogiava, nunca criticava. Apenas olhava e ia embora. A indiferença doía mais do que qualquer bronca teria doído. As outras criadas mantinham distância. Não eram cruéis, mas também não eram gentis. Falavam pouco, cochichavam entre si quando pensavam que Elisa não ouvia. Ela entendia. Associar-se a alguém sob observação constante era perigoso. Ele não gosta de mudanças, murmurou uma delas certa manhã, enquanto dobravam roupas no andar inferior. E você é uma mudança. Elisa não respondeu. À noite, quando finalmente subia para o sótão, o cansaço era tão profundo que seus braços pareciam não lhe pertencer.
Os músculos queimavam, os dedos estavam sempre rachados pelo frio e pela água. Ainda assim, havia algo pior que o desgaste físico, a sensação de ser invisível. Certa tarde, enquanto limpava o corredor próximo à biblioteca, Elisa deixou cair um pano. O som ecoou mais alto do que ela esperava. Seu coração disparou. Sebastian estava ali, parado a poucos passos de distância. Ela se abaixou rapidamente para pegar o pano, o rosto quente de vergonha, esperando uma repreensão, mas nada veio. Quando ousou erguer o olhar, ele já estava de costas, entrando na biblioteca e fechando a porta atrás de si. Foi nesse instante que Elisa percebeu algo inquietante. Ele nunca gritava porque não precisava. Ele nunca punia porque não se importava o suficiente para isso. Ou pelo menos, era o que parecia. Mas Elisa começou a notar pequenas fissuras nessa muralha de frieza. Sebastian quase nunca comia com os criados. As refeições que lhe eram levadas voltavam quase intactas. Às vezes, o prato permanecia intocado por horas, até alguém recolhê-lo em silêncio. Ele passava longas noites acordado. Elisa sabia porque do sótão podia ouvir passos no andar de baixo, lentos, repetitivos, como se ele estivesse preso em um círculo invisível. E toda quinta-feira, sem falhar, algo acontecia. Elisa notou na segunda semana. Sempre ao cair da noite, Sebastian surgia no corredor principal, vestindo um casaco escuro diferente do habitual. Em suas mãos, segurava uma única flor branca. Não dizia nada a ninguém. Apenas subia as escadas até o terceiro andar e ficava lá. Exatamente 1 hora. Depois descia, sem a flor. Ninguém comentava, ninguém explicava. Mas o silêncio em torno disso era mais alto do que qualquer explicação poderia ser. Numa dessas quintas-feiras, Elisa estava limpando a escadaria quando ouviu algo inesperado. Um som, baixo, abafado, parecia um soluço. Ela congelou. O som vinha da biblioteca. Elisa sabia que não deveria. Sabia das regras. Sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. Ainda assim, algo mais forte que o medo a fez se aproximar da porta entreaberta. Não entrou. Apenas olhou pela fresta. Sebastian estava sentado em sua poltrona, o corpo curvado de um jeito que ela nunca o tinha visto. O rosto estava escondido entre as mãos. Seus ombros se moviam levemente, como se lutassem para conter algo que insistia em escapar. Sobre a mesa diante dele havia um pequeno retrato. Elisa reconheceu imediatamente a figura de uma mulher, jovem, bonita. O sorriso suave, quase luminoso, contrastava brutalmente com a rigidez da casa. A mulher parecia viva ali, naquele pedaço de papel, enquanto tudo ao redor parecia morto. Elisa sentiu o coração apertar. Aquilo não era um monstro, era um homem despedaçado. A percepção a assustou mais do que qualquer crueldade. Ela recuou silenciosamente, como se tivesse visto algo proibido. Voltou ao seu trabalho com as mãos trêmulas, a imagem gravada em sua mente. Naquela noite, Elisa mal dormiu. Perguntas se acumulavam em sua cabeça, mas ela as empurrava para longe. Compaixão era perigosa, especialmente naquela casa. Os dias seguintes passaram lentos. Sebastian continuava distante, mas algo havia mudado na maneira como Elisa o via. A frieza agora parecia menos arrogância e mais defesa. Certa manhã, enquanto limpava a biblioteca, sob ordens diretas da governanta, Elisa encontrou algo inesperado. Livros, centenas deles. As estantes iam do chão ao teto, repletas de volumes antigos, alguns gastos pelo uso frequente. Não eram apenas livros de contabilidade ou documentos de propriedade. Havia poesia, filosofia, romances, tratados científicos. Elisa tocou um deles quase sem perceber. Não toque. A voz de Sebastian soou atrás dela. Ela se virou assustada, o livro ainda em suas mãos. Desculpe, senhor, disse rapidamente, colocando-o de volta no lugar.
Ele a observou por um instante longo demais. Seus olhos passaram pelo livro, depois voltaram para o rosto dela. "Você sabe ler?" perguntou. Elisa hesitou. Aquela pergunta parecia uma armadilha. "Sei, senhor." Silêncio. "Continue o trabalho", disse ele por fim e saiu da sala. Mas algo naquela breve troca havia quebrado o ritmo habitual. Naquela noite, Elisa encontrou um livro cuidadosamente deixado sobre a pequena mesa de seu quarto no sótão. Não havia bilhete, não havia explicação, apenas o livro. Ela o abriu com cuidado, como se fosse algo frágil demais para existir naquele lugar, e leu. As palavras a envolveram como um refúgio temporário. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Elisa sentiu algo que não era medo ou cansaço. Sentiu humanidade. Ela fechou o livro com o coração acelerado. Sebastian não havia dito nada, não havia explicado nada, mas aquele gesto silencioso dizia mais do que qualquer palavra. No entanto, Elisa sabia. Nada naquela casa era simples, e gestos silenciosos podiam esconder segredos perigosos. Lá embaixo, Sebastian caminhava pela biblioteca vazia, parando diante da estante de onde retirara o livro horas antes. Seu olhar estava distante, carregado de conflito. Ele havia quebrado uma regra que criara para si mesmo. E isso, ele sabia, nunca terminava. Havia lugares naquela casa que pareciam respirar. Elisa percebeu isso depois de algum tempo. Não era algo racional, nem algo que pudesse ser explicado com palavras simples. Era uma sensação, como se as paredes guardassem memórias, como se o ar carregasse ecos de vozes que não ousavam mais falar, e nenhum lugar respirava mais do que o terceiro andar. Ela nunca fora autorizada a subir até lá, mas o sabia presente. Sentia-o acima de sua cabeça quando se deitava no sótão à noite. Como um peso invisível, como uma vigília constante. Toda quinta-feira, sem exceção, Sebastian subia aquelas escadas, sempre sozinho, sempre com a flor branca. Elisa começou a antecipar o ritual com um aperto no peito. Não sabia por quê, mas aquela repetição carregava algo sagrado e, ao mesmo tempo, profundamente errado. Não parecia um gesto de saudade comum, parecia um castigo voluntário. Na terceira semana, a curiosidade deixou de ser apenas curiosidade, virou inquietação. Naquela noite, Elisa estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu os passos familiares no corredor. Lentos, controlados, reconhecíveis demais para serem confundidos com os de qualquer outro. Ela apagou a última vela e se afastou discretamente, observando da penumbra. Sebastian passou por ela sem notar sua presença. Vestia o mesmo casaco escuro de sempre. Na mão, a flor branca. Mas algo estava diferente. O rosto dele parecia mais tenso, as linhas ao redor dos olhos mais marcadas. Como se estivesse se preparando para algo que odiava enfrentar, mas não se permitia evitar. Elisa sentiu um impulso perigoso crescer dentro de si. Segui-lo, não até o terceiro andar, não atravessar limites tão claros, mas ao menos entender o que acontecia depois que aquela porta se fechava. Ela esperou alguns minutos, contando os próprios batimentos, e então subiu um lance da escada, apenas o suficiente para ouvir o som da porta abrindo, depois fechando. Silêncio. Um silêncio espesso, quase sufocante, e então uma voz, baixa, rouca, quebrada. Sebastian estava falando. Elisa congelou. Não conseguia distinguir as palavras, apenas o tom, carregado de algo que não combinava com o homem frio que conhecia. Não havia autoridade ali, nem controle. Havia dor. Ela recuou antes que pudesse ouvir mais. Seu coração batia rápido demais e uma parte dela temia ser descoberta. Não por ele, mas por aquilo que poderia aprender. Na manhã seguinte, a casa parecia mais fria. Sebastian não saiu de seu quarto até quase o meio-dia. Quando finalmente desceu, estava ainda mais distante do que o habitual.
Passou por Elisa no corredor sem sequer registrar sua presença. Mas algo nele havia mudado, não para melhor. A governanta parecia nervosa, andava mais rígida, corrigia detalhes insignificantes com severidade incomum. As outras criadas mantinham ainda mais silêncio. "Quando ele está assim", murmurou uma delas, "é melhor desaparecer." Elisa não perguntou assim como. Não precisava. Naquela tarde, ela recebeu uma ordem inesperada. "Limpe o corredor do terceiro andar", disse a governanta, evitando o olhar dela. "Apenas o corredor. Não toque em nenhuma porta. Não se aproxime da última." Elisa sentiu o estômago se revirar. A última? Começou, mas se conteve. A governanta a encarou com dureza. "Faça apenas o que foi mandado." O terceiro andar era diferente de tudo o que Elisa conhecia naquela casa. Mais silencioso, mais frio, mais carregado. O corredor era estreito, com poucas janelas. A luz entrava fraca, criando sombras longas no chão. As portas, alinhadas ao longo da parede, pareciam fechadas há anos. E no final do corredor, a última porta, mais robusta, mais escura, trancada. Elisa tentou não olhar para ela, concentrou-se no chão, passando o pano com cuidado excessivo. Ainda assim, sentia a presença daquela porta como se fosse um ser vivo. Foi então que ouviu algo. Um som quase imperceptível, como o arrastar suave de tecido. Elisa ergueu a cabeça bruscamente. A porta permanecia fechada. Seu coração acelerou. Ela sabia que aquilo era impossível. Sabia que ninguém entrava ali além de Sebastian. Sabia que estava sozinha. Mas o som veio de novo. Dessa vez, mais claro. Um suspiro. Elisa recuou um passo, o pano caindo de sua mão. A racionalidade gritava que era o vento, a madeira antiga, sua imaginação alimentada pelo medo. Mas algo mais profundo lhe dizia que não. Ela se aproximou sem perceber. Um passo, depois outro. "Não faça isso", sussurrou para si mesma. Sua mão pairou no ar, a poucos centímetros da maçaneta. Foi então que ouviu passos vindos da escada. Elisa se virou num sobressalto. Sebastian estava ali, parado no início do corredor. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante o mundo pareceu parar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Tenso, vivo, cheio de algo que não queria ser nomeado. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele era baixa, mas havia nela algo afiado. "Eu recebi ordens para limpar o corredor, senhor", respondeu Elisa, sentindo o rosto arder. Sebastian caminhou lentamente até ela. Cada passo parecia medido. Quando parou diante da porta trancada, posicionou-se entre Elisa e a maçaneta como um escudo. "Você ouviu algo?" perguntou. A pergunta a pegou desprevenida. "Não, senhor", mentiu quase automaticamente. Ele a observou por longos segundos. Elisa sentiu como se estivesse sendo despida por dentro, cada pensamento à mostra. Por fim, Sebastian assentiu levemente. "Termine o trabalho e desça. Não volte a este andar sem permissão expressa." "Sim, senhor." Quando ele se afastou, Elisa percebeu algo que a deixou sem fôlego. A mão dele tremia. Naquela noite, Elisa mal conseguiu tocar no livro que havia recebido dias antes. A imagem da porta, o som inexplicável, o olhar de Sebastian, tudo se misturava em sua mente. Ela começava a entender que aquele quarto não guardava apenas luto, guardava culpa. E talvez algo que nunca deveria ser descoberto. Lá embaixo, Sebastian estava sentado sozinho na biblioteca, a flor branca sobre a mesa, ainda intacta. Ele encarava o retrato da mulher no porta-retrato, o rosto rígido. "Ela chegou perto demais", murmurou. "Eu não posso permitir isso." Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia. O silêncio que ele construíra ao redor de si estava começando a ruir. E quando ruísse, nada naquela casa permaneceria intacto. A tempestade começou sem aviso.
Não houve trovões anunciando sua chegada, nem vento preparando o terreno. Apenas uma mudança brusca no ar, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Quando a primeira rajada de chuva atingiu as janelas, Elisa já estava deitada, os olhos abertos no escuro do sótão, ouvindo o som distante da água escorrendo pelas calhas antigas. Ela nunca dormia bem em noites assim. O barulho do vento se infiltrava pelas paredes, fazendo a casa ranger como um corpo velho e cansado. Cada estalo parecia um aviso. Cada sombra projetada pela luz fraca da lua parecia se mover por conta própria. Elisa virou-se na cama, tentando afastar pensamentos que insistiam em retornar ao terceiro andar, à porta, ao som que ouvira, ao olhar de Sebastian, tenso demais para ser apenas raiva. Ela fechou os olhos. Então, ouviu o estrondo. Não foi um trovão. Foi algo pesado atingindo o chão. Elisa sentou-se na cama de um salto, o coração disparado. O som ecoara vindo de baixo, do hall principal. Por um instante ela hesitou. Ninguém lhe havia dado ordens. Ninguém a chamara. Mas algo dentro dela gritava que aquilo não era normal. Ela vestiu o xale às pressas e saiu do quarto, descendo as escadas com cuidado, guiada apenas pela luz fraca das velas fixadas na parede. O hall estava mergulhado em sombras, e então ela o viu. Sebastian estava caído ao pé da escadaria, o corpo estendido de forma estranha, o braço dobrado em um ângulo errado. Um fio escuro de sangue escorria de sua testa, manchando o chão de pedra. Senhor, Elisa sussurrou, a voz falhando. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Tocou-lhe o ombro com cuidado. Nenhuma resposta. O pânico tentou se instalar, mas algo mais forte assumiu o controle. Uma memória distante. Sua mãe ensinando-a a manter a calma, a agir quando o medo tentasse paralisar. Elisa pressionou os dedos contra o pescoço dele. Pulso. Fraco, mas presente. Graças a Deus, ela ergueu o olhar ao redor. A casa estava silenciosa demais. As outras criadas já haviam se recolhido. A governanta não estava ali naquela noite. Elisa estava sozinha. Por um momento, a realidade brutal se impôs. Ela poderia subir as escadas, fingir que não vira nada, voltar para o sótão. Ninguém saberia. Ninguém poderia culpá-la, mas ela não se moveu. Em vez disso, levantou-se e correu até a cozinha. Pegou água limpa, panos, o pouco que sabia que poderia ajudar. Voltou apressada e limpou o sangue com cuidado, pressionando o tecido contra o ferimento. Sebastian gemeu. O som foi baixo, mas suficiente para fazê-la prender a respiração. Está tudo bem, murmurou, sem saber se ele podia ouvi-la. Eu estou aqui. Ela tentou movê-lo, mas o peso do corpo dele a fez desistir. Sebastian era alto, forte demais para que ela o carregasse sozinha. Então fez o que pôde, colocou a almofada sob sua cabeça, cobriu-o com um cobertor que encontrara próximo à escada e ficou ali, vigiando. O tempo perdeu sentido. A chuva continuava a cair lá fora, o vento uivava, mas Elisa só conseguia prestar atenção na respiração irregular dele. Tocava-lhe a testa de tempos em tempos, verificando se havia febre. Limpava o sangue quando voltava a surgir. Horas depois, Sebastian se mexeu novamente. Onde? A voz saiu rouca, quase inaudível. Senhor? Elisa inclinou-se sobre ele. O senhor caiu. Bateu a cabeça. Os olhos dele se abriram lentamente, turvos, lutando para focar. Quando finalmente encontraram o rosto dela, algo passou por sua expressão. Confusão, surpresa e depois uma rigidez defensiva. O que você está fazendo aqui? Murmurou, tentando se erguer. Elisa pousou a mão em seu ombro, firme, mas respeitosa. Não se mova, ainda está fraco. Eu mandei... Ele fez uma careta levando a mão à cabeça. Eu mandei que não falasse comigo sem permissão. O senhor estava inconsciente, respondeu ela, a voz baixa, mas firme, e sangrando.
Silêncio. Sebastian tentou sentar novamente, mas o mundo pareceu girar. Ele se apoiou nela sem perceber, o peso do corpo dele recaindo sobre seus braços. Por um segundo, Elisa pensou que cairiam os dois. Devagar, disse ela, ajustando o apoio. Vamos para seu quarto. Aqui não é seguro. Ele queria protestar. Ela podia sentir isso na tensão de seu corpo, mas não o fez. Permitiu que ela o ajudasse. Subiram a escada lentamente. Cada degrau, uma batalha silenciosa. Quando chegaram ao quarto dele, Elisa empurrou a porta com o ombro e o conduziu até a cama. O quarto era simples demais para um barão. Sem luxo, sem ornamentos excessivos. Livros espalhados por toda parte. Uma escrivaninha organizada com precisão quase obsessiva. Elisa ajudou-o a deitar-se. Vou chamar um médico pela manhã, disse. A mão dele se fechou em torno do pulso dela. Não. Ela se sobressaltou, mas não puxou a mão. O senhor pode ter sofrido uma concussão. Eu disse que não, repetiu ele, mas a voz não tinha a dureza habitual. Havia algo mais ali, medo, súplico. Ele a encarou, os olhos escuros mais vulneráveis do que ela jamais vira. Por favor. Elisa hesitou. Tudo nela gritava que aquilo era errado. Mas algo naquele pedido, na forma como ele o fizera, a impediu de insistir. Fique acordado, disse por fim. Vou cuidar do senhor esta noite. Sebastian não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante, como se o esforço de permanecer consciente fosse exaustivo. Elisa sentou-se na cadeira ao lado da cama. Durante toda a noite, ela o acordou de tempos em tempos, chamando seu nome com suavidade, observando suas reações. Cada vez que ele abria os olhos e a via ali, algo em seu olhar mudava. A hostilidade habitual não estava presente. Quando a luz pálida do amanhecer começou a entrar pelas cortinas, Sebastian falou novamente. Por quê? Perguntou. Porque... O que, senhor? Por que você não me deixou lá? Ele abriu os olhos, encarando o teto. Você teria motivos suficientes. Elisa pensou por um momento antes de responder. Por que deixar alguém ferido sozinho? Não me tornaria diferente de tudo o que me trouxe até aqui. Sebastian virou o rosto para olhá-la. Você deveria me odiar. Talvez eu odeie, respondeu ela com honestidade. Mas ódio não apaga decência. Um som inesperado escapou dele. Uma risada curta. Você é uma mulher perigosa, Elisa. Não sou perigosa, senhor. Só humana. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era vazio. Era cheio. Quando Elisa se levantou para sair, Sebastian falou novamente. Obrigado. Ela parou na porta, surpresa. Não se virou. Descanse, senhor. Quando fechou a porta atrás de si, Elisa sentiu algo que a assustou mais do que a crueldade inicial. Sentiu que, naquela noite, uma linha havia sido cruzada. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Lá dentro, sozinho, Sebastian fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, alguém o havia tocado sem medo e sem ódio. E isso o aterrorizava. Depois da noite da queda, Sebastian não voltou a ser o mesmo. Nem gentil, ainda não, nem aberto. Mas algo essencial havia sido deslocado. Elisa percebeu nas pequenas coisas. No modo como ele demorava mais a sair da biblioteca quando ela limpava o ambiente. Na maneira como seus olhos a seguiam por um segundo a mais, antes de se desviarem, como se estivesse lutando contra um pensamento que não queria ter. Ele continuava silencioso, continuava exigente. Mas já não era indiferente. Na manhã seguinte ao acidente, a governanta chamou Elisa antes do desjejum. O Sr. Sebastian não sairá de seus aposentos hoje, disse, rígida. Você levará as refeições. Elisa sentiu o estômago se apertar. Eu? Você. Não houve explicação, apenas a ordem. Quando Elisa subiu com a bandeja, parou diante da porta por alguns segundos antes de bater. Não sabia o que esperar. A noite anterior ainda ecoava em sua mente. O toque,
o olhar, o agradecimento inesperado. Entre! A voz dele veio baixa. O quarto estava mergulhado em meia luz. Sebastian estava sentado na cama, o ferimento na testa limpo e enfaixado. Parecia cansado de um jeito que não era físico. Elisa colocou a bandeja sobre a mesa. Como está se sentindo, senhor? Ele a observou por um momento antes de responder. Vivo. Depois acrescentou. O que já é mais do que eu esperava. Ela assentiu sem saber o que dizer. Quando se virou para sair, a voz dele a deteve. Fique. Elisa parou. Apenas... Ele hesitou como se a palavra seguinte lhe fosse estranha. Fique um momento. Ela obedeceu, sentando-se na cadeira próxima à janela. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas tenso, como uma corda esticada demais. Você não contou a ninguém, disse ele. Não era meu direito, respondeu ela. Sebastian respirou fundo. Há coisas nesta casa que precisam permanecer enterradas. Elisa ergueu o olhar para ele. Coisas enterradas apodrecem, senhor. Ele a encarou, surpreso. Por um instante pareceu prestes a repreendê-la, mas não o fez. Você fala como se soubesse, murmurou. Eu sei o que é viver com algo apodrecendo por dentro, respondeu ela sem pensar. Sebastian desviou o olhar. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Quando Elisa foi limpar a biblioteca, encontrou Sebastian ali. Não sentado à mesa, mas diante da estante. Ele retirava livros e os colocava cuidadosamente sobre a mesa. O que está fazendo? Perguntou ela, esquecendo-se por um momento das regras. Escolhendo, respondeu ele simplesmente. Ele lhe estendeu um livro, para você. Elisa hesitou antes de aceitá-lo. Não preciso. Eu sei, ele interrompeu. Mas quero. O livro era antigo. Ao abri-lo, Elisa viu anotações nas margens, escritas à mão. São seus, murmurou. Eram de alguém que não está mais aqui, disse ele, a voz baixa. Mas acho que você vai entendê-las melhor do que eu agora. Ela levantou os olhos para ele, surpresa. Por quê? Sebastian ficou em silêncio por um longo momento. Porque você vê, respondeu por fim. Mesmo quando não deveria. A partir daquele dia, pequenas conversas começaram a surgir. Nada profundo no início. Comentários sobre livros, sobre o clima, sobre o jardim abandonado que começava a incomodar Sebastian de uma forma inesperada. Ela cuidava das rosas, disse ele certa tarde, olhando pela janela. Passava horas ali. Elisa soube, sem que ele dissesse de quem falava. Talvez elas estejam apenas esperando alguém voltar, respondeu suavemente. No dia seguinte, Elisa encontrou ferramentas novas ao lado da porta dos fundos. E uma pequena nota, escrita com a caligrafia firme de Sebastian, para o jardim, nada mais. As semanas passaram, o inverno começou a ceder lentamente e algo dentro da casa também. Sebastian passou a procurá-la, nunca diretamente, nunca de forma explícita, mas sempre a encontrava onde ela estava, no jardim, na biblioteca, no corredor silencioso do segundo andar, até a noite em que tudo veio à tona. Era tarde. A chuva voltara a cair, mais leve desta vez. Elisa estava guardando livros quando ouviu um som estranho vindo do corredor. Um gemido. Ela saiu da biblioteca e encontrou Sebastian parado no meio do corredor, vestindo apenas o robe, o rosto pálido, os olhos perdidos. Senhor? Ele virou-se para ela como se estivesse acordando de um pesadelo. Eu não consegui salvá-la, disse, a voz quebrada. Eu fiquei olhando e não consegui. Elisa aproximou-se devagar. Sebastian. Ele levou as mãos à cabeça. Ela gritava de dor e implorava. A voz falhou. Eu fiz o que ela pediu. O ar ficou pesado. Elisa sentiu o coração apertar. Você a ajudou a descansar, disse com cuidado. Ele ergueu o olhar para ela, desesperado. Isso faz de mim um assassino? Ela não respondeu de imediato.
Em vez disso, segurou-lhe a mão. Faz de você alguém que amou demais. Sebastian fechou os olhos. Pela primeira vez, não se afastou quando alguém o tocou. Chorou, sem vergonha, sem controle. E Elisa ficou ali, sustentando aquele peso que ele carregava há anos. Quando finalmente se acalmou, Sebastian a conduziu até a porta do terceiro andar. É hora, disse. Ele abriu a porta do quarto proibido. Lá dentro, o passado aguardava. E Elisa sabia, ao atravessar aquele limiar, nada seria simples novamente. O quarto do terceiro andar permaneceu aberto por dias. Não por descuido, mas por decisão. Depois daquela noite, Sebastian deixou de trancá-lo. Não entrou novamente, mas também não fugiu. A porta aberta era um gesto pequeno, quase invisível, mas carregava um significado profundo. Ele já não queria esconder o passado, apenas aprender a conviver com ele. Elisa sentiu isso. Sentiu na forma como ele respirava mais fundo ao passar pelo corredor, no modo como seus passos já não eram tão pesados, no silêncio que agora parecia menos opressor e mais atento. Mas o mundo fora daquelas paredes não perdoava mudanças silenciosas. A primeira visita chegou numa tarde fria, sem aviso prévio. A governanta veio ao encontro de Elisa na cozinha, visivelmente tensa. Há convidados, disse, em voz baixa. Pessoas importantes. Elisa limpou as mãos no avental. O Sr. Sebastian sabe? Foi ele quem mandou recebê-los. Algo no tom da mulher fez o estômago de Elisa se contrair. O salão principal foi preparado às pressas. Prata polida, cadeiras alinhadas, cortinas abertas para deixar entrar a luz cinzenta do dia. Quando Elisa entrou com a bandeja de chá, sentiu imediatamente os olhares. 3 mulheres, 2 homens, todos bem vestidos, todos com posturas rígidas, todos com aquele tipo específico de olhar que mede e julga em silêncio. Sebastian estava à cabeceira, ereto, controlado. Quando Elisa se aproximou, seus olhos se ergueram por um segundo, e ela soube. Ele não esperava o que estava por vir. Então é ela, disse uma das mulheres, sem disfarçar o desdém. Elisa sentiu o rosto queimar, mas manteve-se firme. A criada, continuou a mulher, levando a xícara aos lábios. Confesso que imaginei outra coisa. Sebastian franziu o senho. Modere o tom, disse, frio. Ora, Sebastian, respondeu outro, com um sorriso fino. Não finja surpresa. As pessoas comentam. É impossível não notar quando uma presença diferente passa a circular com tanta liberdade pela casa. Elisa compreendeu naquele instante. Eles sabiam, não tudo, mas o suficiente. Ela apenas trabalha aqui, disse Sebastian. Trabalha, repetiu a mulher rindo suavemente. Dorme sob o mesmo teto, circula pelos corredores privados, frequenta a biblioteca. Trabalha de uma forma muito peculiar, não acha? Elisa sentiu o peso da humilhação cair sobre seus ombros como um manto pesado. Não disse nada. Não olhou para Sebastian. Apenas permaneceu ali como lhe fora ensinado. Pode se retirar, disse ele por fim, com a voz dura. Elisa assentiu e saiu, mas cada passo foi uma ferida aberta. No corredor, ela ouviu risadas abafadas. É assim que começa, dizia alguém. Primeiro a criada, depois o escândalo. Elisa fechou a porta da despensa atrás de si e respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Não chorou, ainda não. Havia aprendido que chorar sozinha não mudava nada. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa do que nunca. Sebastian não a chamou, não a procurou, não explicou. E isso doeu mais do que qualquer palavra cruel. Nos dias seguintes, a mudança foi sutil, mas cruel. As criadas cochichavam mais. A governanta tornara-se mais rígida. Elisa sentia os olhares sobre si mesmo quando ninguém falava nada. Na cidade, durante uma rara saída para compras, ouviu murmúrios. É ela, a que se aproveitou do luto. Deve saber exatamente o que está fazendo. Elisa voltou para casa com as mãos trêmulas. Naquela noite, ela encontrou Sebastian no jardim.
Ele estava parado diante das roseiras, agora mais vivas graças ao cuidado constante de Elisa. A lua iluminava seu rosto, revelando um cansaço profundo. Eles vieram, disse ela quebrando o silêncio. Vieram, respondeu ele, e disseram coisas. Sebastian fechou os olhos. Eu sei. Elisa respirou fundo. O Senhor não me defendeu. Ele se virou lentamente. Se eu tivesse falado naquele momento, teria confirmado tudo o que eles suspeitam. E o silêncio confirma o quê? Perguntou ela, a voz firme apesar da dor. Sebastian não respondeu. Elisa sentiu algo se quebrar dentro de si. Eu não posso continuar assim, disse ela. Sendo observada, julgada, carregando uma culpa que não é minha. Ele deu um passo em sua direção. Elisa! Não, interrompeu ela. O senhor não me deve nada, mas também não tem o direito de me usar como escudo para sua covardia. As palavras ficaram suspensas no ar, afiadas demais para serem recolhidas. Sebastian empalideceu. Você acha que isso é covardia? Acho que amar em silêncio quando o mundo está olhando é fácil, respondeu ela. Difícil é se levantar quando todos esperam que você se esconda. Ela se virou para ir embora. Espere, disse ele com urgência. Elisa parou, mas não se virou. Há um jantar amanhã, continuou Sebastian. Um encontro formal. Todos estarão lá. E eu preciso que você esteja presente. Ela finalmente o encarou. Para ser humilhada novamente, Sebastian sustentou o olhar. Não, disse, a voz firme como ela nunca ouvira, para que eu faça algo que deveria ter feito antes. O coração de Elisa bateu forte. O quê? Ele respirou fundo. Chegou o dia. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O dia em que ele, Sebastian, não completou a frase. Mas, pela primeira vez, Elisa viu algo claro em seus olhos. Decisão. A casa acordou diferente naquela manhã. Não havia neblina nos jardins, nem o silêncio pesado que costumava envolver as paredes de pedra. Ainda assim, Elisa sentiu, desde o momento em que abriu os olhos, que algo irreversível estava prestes a acontecer. Vestiu-se em silêncio, as mãos levemente trêmulas. A governanta já a aguardava no corredor. Hoje você não usará o uniforme comum, disse, sem emoção. Vista isto. Estendeu-lhe um vestido simples, porém elegante, em tom escuro. Não era roupa de criada. Tampouco era traje de dama. Era algo intermediário, incômodo, exposto. Elisa engoliu em seco. Por quê? Ordens do senhor Sebastian. Nada mais foi dito. Quando Elisa desceu as escadas, a casa estava em movimento incomum. Criados iam e vinham, ajeitando móveis, polindo superfícies que raramente recebiam atenção. O salão principal fora rearranjado. A mesa longa estava posta com rigor excessivo, como se cada detalhe precisasse provar algo. Ela sentiu os olhares sobre si, não de curiosidade, de julgamento. Sebastian ainda não havia aparecido. O primeiro convidado chegou antes do meio-dia. Depois, outro e outro. Carruagens se alinhavam diante da entrada, trazendo homens e mulheres que exalavam autoridade, riqueza e aquela superioridade silenciosa que não precisava ser anunciada. Elisa permaneceu à margem, como fora instruída. Quando Sebastian finalmente entrou no salão, o murmúrio cessou. Ele estava impecável, não no sentido vaidoso, mas rígido. O casaco escuro, o porte ereto, o rosto sério demais para um encontro social. Não sorria, não cumprimentava com entusiasmo. Parecia um homem indo à própria execução. Os convidados se acomodaram. Conversas começaram, risos baixos surgiram. E então, como se fosse inevitável, os olhares se voltaram para Elisa. Ela estará servindo à mesa? Perguntou uma das mulheres com falsa delicadeza. Ou ficará apenas observando? Acrescentou outra. Sebastian não respondeu de imediato. Elisa sentiu o coração bater nos ouvidos. Parte dela desejava desaparecer.
Outra parte, surpreendentemente, estava cansada demais para se esconder. Quando começou a servir o vinho, os comentários tornaram-se menos velados. Curioso como certas pessoas ascendem tão rapidamente dentro de uma casa, disse um homem de barba bem aparada, especialmente quando o dono é viúvo. A solidão torna os homens vulneráveis, respondeu outro sorrindo. Elisa manteve o rosto impassível, mas cada palavra era como uma lâmina. Sebastian, disse uma mulher sentada à direita dele, você deveria ser mais cauteloso. As pessoas falam. Ele levantou os olhos lentamente. As pessoas sempre falam. Nem sempre sobre coisas tão inadequadas. Houve risos discretos. Uma criada, continuou a mulher. Não é exatamente o tipo de companhia que se espera que um homem em sua posição mantenha com tanta proximidade. O salão ficou silencioso. Elisa sentiu o mundo estreitar ao seu redor. Sebastian pousou o copo com cuidado sobre a mesa. Não terminei de ouvi-la, disse com calma perigosa. A mulher hesitou, mas continuou. Estou apenas dizendo o que todos pensam. Essa situação é embaraçosa. Para você, para a memória de sua esposa, para todos nós. Elisa baixou os olhos. O silêncio se estendeu por segundos longos demais. Então Sebastian se levantou. O som da cadeira arrastando no chão ecoou como um trovão. Chega! Todos os olhares se fixaram nele. Esta casa não é um tribunal, disse ele, a voz firme, cada palavra medida. E Elisa não está aqui para ser julgada por nenhum de vocês. Um murmúrio percorreu a mesa. Sebastian, você está se expondo, advertiu um homem. Não, respondeu ele. Estou encerrando uma farsa. Ele deu um passo à frente. Elisa foi trazida para esta casa por minha decisão. Foi forçada a trabalhar aqui por causa de uma dívida que nunca deveria ter recaído sobre ela. Eu fui cruel. Fui injusto e fui covarde por tempo demais. Elisa ergueu a cabeça, o coração disparado. Durante meses permiti que vocês falassem, continuou Sebastian. Permitiram-se rir, insinuar, julgar, e eu me calei. Porque era mais fácil me esconder atrás do silêncio do que assumir minhas escolhas. Ele respirou fundo. Isso termina hoje. Um dos convidados levantou-se. Você não pode estar falando sério. Estou. Sebastian virou-se então para Elisa. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Elisa, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Você não é uma criada aos meus olhos há muito tempo. Não é um erro, não é um capricho e não é um segredo vergonhoso. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Você é a única pessoa nesta casa que me tratou como humano quando eu já havia desistido de ser um. Houve murmúrios mais altos agora, alguns chocados, outros indignados. Sebastian, pense no que está fazendo, disse a mulher em tom cortante. Está destruindo sua reputação. Ele sorriu, um sorriso breve, amargo. Minha reputação foi construída sobre silêncio e medo. Se isso é tudo o que ela vale, então que seja destruída. Ele voltou-se novamente para os convidados. A dívida que prendeu Elisa a esta casa está perdoada, cancelada. Aqui e agora. Alguns se levantaram bruscamente. Você enlouqueceu. Talvez, respondeu ele. Mas não estou mais disposto a viver ajoelhado diante das expectativas de pessoas que nunca se importaram comigo. Ele estendeu a mão para Elisa. O gesto simples teve o peso de uma declaração pública. Você é livre, disse ele com firmeza. Livre para partir, livre para ficar, livre para nunca mais se submeter a ninguém. Elisa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sebastian, sussurrou. Não. Ele a interrompeu suavemente. Deixe-me terminar. Ele voltou-se para os convidados uma última vez. Quem não consegue aceitar isso, pode se retirar da minha casa. Agora. O silêncio foi absoluto. Então, uma cadeira se moveu, depois outra. Um casal levantou-se, murmurando palavras duras. Outro convidado saiu sem dizer nada. Um a um, foram embora, deixando o salão vazio.
e a reputação de Sebastian em ruínas. Quando a porta se fechou atrás do último deles, a casa pareceu respirar pela primeira vez em anos. Elisa permaneceu imóvel. Você não precisava fazer isso, disse ela, a voz trêmula. Sebastian aproximou-se. Precisava, respondeu ele. Eu devia isso a você e a mim. Você perdeu tudo. Não, disse ele com suavidade. Perdi o que nunca me pertenceu de verdade. Ele respirou fundo. Agora a escolha é sua. Elisa sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Ela poderia ir embora, recomeçar, levar consigo a liberdade que acabara de receber. Mas quando olhou para Sebastian, viu um homem despido de defesas. Não o barão, não o viúvo temido, apenas Sebastian. Eu fico, disse ela finalmente. Não por obrigação, mas porque escolho. Ele fechou os olhos como se segurasse lágrimas. Naquele dia, Sebastian perdeu o respeito da sociedade, mas ganhou algo que nunca tivera: coragem. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que a última carruagem partiu.